Se de vez em quando bate uma sensação de não dar conta, assim, basicamente 80% do tempo que eu tô acordada. Na verdade, não é uma sensação, é uma situação que está acontecendo. Realmente eu estou com menos tempo no dia porque eu estou desempenhando mais papéis. É. Não é, Juju? O tempo para mim ficou uma coisa difícil de administrar porque eu tive a impressão que eu fiquei improdutiva. E aí no final do dia, não parece que ele passou devagar, parece que ele passou muito rápido. Essa pandemia teve essa capacidade de tirar as pessoas da sua vida, muitas vezes do turbilhão em que elas viviam, e levá-las praticamente a um vácuo, a uma coisa que o tempo ficou em suspensão. Apesar de eu estar com uma rotina organizada e tudo, parece que eu tenho menos tempo do que antes. E o que falar dessa quarentena, que tem dias enormes com a gente trancafiado dentro de casa e não tem tempo pra nada. A gente é um casal, a gente não tem filhos, só umzinho de quatro patas. A gente, no geral, faz tudo junto. Estamos fazendo home office as duas. No caso dela, tem necessidade de sair de casa às vezes. E o meu, não, eu trabalho pela internet já desde sempre. Nós duas temos funções como comissárias de voo. Eu sou mãe solo, estou de licença maternidade. O máximo que eu consigo fazer é cuidar do meu filho, executar algumas atividades domésticas. Se eu tivesse apoio, se eu tivesse ajuda, certamente ficaria muito mais fácil e, além disso, eu também estaria menos cansada. E eu tô isolada em casa com a minha família, eu, meu marido Marcelo e meus 2 filhos. A gente teve que se organizar aqui em casa de forma que a gente desse conta dessa demanda doméstica também junto com essa coisa de home office. Tenho intensificado bastante as minhas pesquisas e tenho tido várias reuniões com colegas e com alunos sobre a questão do ensino remoto emergencial. A minha quarentena vem sendo com a minha mãe e com a minha irmã. Nós não somos serviços essenciais, então a gente está conseguindo, de certa forma, manter a nossa quarentena em casa, com todos os cuidados, mas isso não acontece com a maior parte dos meus vizinhos. Parece que a quarentena na favela nunca pôde acontecer. A internet na favela tem muitas quedas de rede. Então, para fazer um EAD, por exemplo, é muito difícil. Desde o começo da pandemia que eu saí da minha casa, que fica em Guarulhos, onde eu moro sozinha, desde já há algum tempo, e vim aqui para Itaquaquecetuba, que é também parte da região metropolitana de São Paulo, ficar com os meus pais. Precisei ficar de licença não remunerada. Então, como eu já estaria de licença não remunerada, não faria sentido não cuidar deles. Foi uma alteração de rotina onde eu não tinha rotina para uma rotina diária. Mas a gente mantém uma rotina na verdade, de muita parceria, porque precisa ter parceria para conseguir se adaptar a uma mudança tão radical de vida. Pandemia, eu passei junto com meu companheiro, meu amigo, meu amor. Eu passei por várias mudanças, mudança interna, mudança externa, mudança de casa, mudança de referencial, mudança de CEP, mudança de qualidade de vida, mudança de trabalho, várias mudanças. A questão de casa, eu acho que foi todo um processo assim, de multiplicação de valores, de revisão de tarefas. As tarefas são exaustivas. A gente enfrenta medo todos os dias. Medo de ser contaminado, medo de passar para as pessoas amadas, tão queridas da gente, esse vírus imundo, essa miséria. Eu estou impossibilitada de sair de casa, sou do grupo de risco, né? E as conduções do lugar onde eu moro foram interrompidas. Ônibus intermunicipais, eu moro em Itaboraí, e os ônibus foram impedidos de circular no Rio. Minha vida virou completamente ao contrário. Minha rotina foi quebrada de forma brutal.
não consigo dormir à noite direito. Tem dias que eu só quero ficar deitada, tenho que fazer um esforço para poder me levantar e fazer minhas coisas. Nem as minhas reuniões na minha igreja, com a minha comunidade, eu tenho feito mais. Eu estou passando a pandemia sozinha. A minha maior preocupação nessa pandemia foi com relação aos meus pais, sobretudo com relação ao meu pai, que tem muitas comorbidades e recentemente piorou de saúde. Toda a parte de administrativa e de pagamentos e coisa e tal, quem faz sou eu, com muito cuidado e com muito medo de, sei lá, por alguma razão infectá-los. Eu estou aqui no 6º andar. Esse é o meu contato com a natureza, as plantas. E quando chega o orgânico, que eu tenho que lavar coisa por coisa, mas sabe que essa é a parte boa. Eu estou passando a pandemia, essa quarentena, esse isolamento, esse confinamento. Tenho a sorte de passar com o amor da minha vida, que é o Joaquim. O meu cachorro, nosso cachorrinho, Jujuba. E também com a minha mãe, que não gosta de tirar retrato, então não vai aparecer aqui. O Joaquim me ajuda limpando a situação do Jujuba, cuidando um pouquinho dele e fazendo uma pré-lavagem na louça. Mas em geral sou eu que estou fazendo, inclusive cozinhando e tal, e não fazia antes. A divisão do trabalho em casa ainda é uma coisa assim que eu não acho que está muito assim definida. É uma coisa que vai acontecendo e conforme a gente vai vendo, e acho que quem é mulher acaba vendo mais e vai fazendo. Eu sou atriz, também escrevo, produzo, então uma parte do meu trabalho era em home office, inclusive eu ensaio em home office também. Então essa parte do trabalho está dando para fazer. A pandemia não tem sido uma coisa muito difícil para mim, pelo fato de eu viver sozinha. Tudo fica mais fácil, né? Eu não tenho crianças para administrar, escola online, nem para cozinhar para todo mundo, nem lavar roupa de todo mundo. Todos os meus pacientes toparam serem atendidos online, então eu não parei de trabalhar esse tempo todo. Normalmente, a partir do meio-dia eu começo a atender. Tem sido muito bom isso de manter o exercício e a meditação, tem me ajudado bastante. E também ouvir música, às vezes danço muito sozinha. Aí, 3 vezes por semana, eu faço aulas de balé online. Balé já era uma coisa que eu fazia antes da pandemia, eu consegui manter e tem me ajudado muito a manter também a minha sanidade, né? Eu digo que o balé é mais que uma atividade física, para mim tem funcionado como uma terapia. Não consegui fazer exercício em casa, mas aqui eu faço muito com as minhas próprias tarefas domésticas. Não consegui ler tudo que eu queria ler, mas acho que algum equilíbrio eu consegui manter. Eu assisti muitas coisas boas pela internet, houve toda essa voga aí das lives e tal, coisas de arte, coisas de conhecimento, coisas da minha profissão, que eu sou advogada, coisas do meu outro ofício como roteirista, assisti muita coisa do audiovisual também. Eu descobri um mundo de gastronomia, eu passei a cozinhar para mim. A minha alimentação melhorou muito, né? E cozinhar para si com prazer dá uma sensação de autonomia muito boa. Então, para me manter sóbria, eu digo mentalmente falando, eu tenho estudado bastante, então a minha rotina tem sido trabalhar com eles e estudar. Literatura, eu estou fazendo curso de graduação em História e eu tenho feito pesquisas do meu mestrado, do meu doutorado. A gente não conseguiu inserir exercícios físicos, essas coisas loucas que o povo faz de vídeos na internet. O máximo que a gente faz é uma caminhadinha com o cachorro. Doguinhos desesperados ao lado da porta pelo passeio que nem sempre tem. Você quer passear, Romeu? Então, quando eu estou fazendo algum trabalho em casa, de cuidados, trabalho doméstico ou cuidando dele, eu escuto música. Gostaria de ter tempo de ler um livro, ou enfim, fazer qualquer outra atividade que me dê prazer e eu não consigo, não dá tempo.
Eu consigo fazer um exercício físico, conseguir manter as aulas de alongamento e corpo que eu fazia presencialmente, a gente consegue fazer pelo WhatsApp vídeo. Tem sido minha salvação nesses tempos. O cinema sempre ajuda, mesmo que seja o cinema em casa, na televisão, o teatro. E as lives têm me ajudado bastante. E ouvir música sempre. E cantar também. Cantar, os encontros semanais do canto têm sido fundamentais. Eu frequento o Jorei, isso me ajuda bastante. Tem colaborado bastante para eu manter um certo prumo que eu ainda consigo manter, eu acho, de alegria. E se não fosse a minha fé em Deus, eu já teria entrado em parafuso. A minha filha mora fora do Brasil, mora no México, e eu tinha me programado de estar com ela agora durante o primeiro semestre, em abril ou maio, e isso tudo ficou completamente no ar, né? Essa é uma situação bastante, assim, angustiante para mim. O meu namorado é americano e quando a gente se despediu em janeiro desse ano, de 2020, a nossa perspectiva é que a gente se encontraria em maio e que ele estaria aqui para o meu aniversário, que é em junho. E aí não pôde vir em maio, porque ficou proibida a entrada de estrangeiros no Brasil, remarcou-se depois para julho, e também depois em julho não. E aí, então, o amor nos tempos do coronavírus é uma coisa triste e complicada. Para mim, o que mais doeu foi o afastamento dos meus netos, do Bento e do Dante. Eles fazem falta, essencialmente, na minha vida. Na verdade, eu queria estar mais descansada, mais tranquila, para poder também aproveitar mais o meu filho. O máximo que eu posso de atividade essencial e não executar na rua, eu prefiro pedir farmácia ou alimentos pela internet ou por entrega, delivery. Não poder atravessar a rua e caminhar no Jardim Botânico me deu uma sensação de frustração, de impotência muito grande. Quando a ficha da humanidade cai com toda a força, né? Faz muita falta o dinamismo que tinha nas ruas. É muito estranho ver tudo tão vazio. A tristeza bate, sim, claro. É impossível não ficar triste com essa, não só a quantidade de mortos, mas a maneira como as pessoas ficam sozinhas nos hospitais e os sofrimentos todos, e essa indefinição. A gente está segurando, acho que na média está muito bem, mas tem momentos difíceis, especialmente quando a gente cai na real, que ainda é muito privilegiada, a gente não tem condição de reclamar de nada, né? Além de familiares muito próximos, eu perdi amigos e conhecidos, então vem toda aquela sensação de medo, de pânico, de ansiedade, de não saber mesmo se eu já tive, se eu vou ter, se eu vou morrer. Pandemia é a gente confrontar agora a finitude, né? De um modo muito, muito especial e muito ameaçador. Eu tenho me considerado bem de saúde mental. É lógico que eu já tive alguns momentos assim bastante difíceis. Eu tive com pacientes que estavam bastante perturbados com esse tempo todo de isolamento. Então, às vezes ficava um pouco difícil, né? Segurar essa energia toda. No meio de tanta dor, a gente tem que aprender a administrar as próprias adversidades. É triste, é uma coisa difícil de se viver. Bem, acho que eu não consigo me desligar muito assim do noticiário, porque sou funcionária pública, servidora, né? E a universidade tem sido atacada constantemente, esse negacionismo também da ciência, né? Então isso tem me mobilizado um pouco, né? Tem um ditado que diz que
Todo povo tem o governo que merece. E eu digo para você, eu não tenho o governo que eu mereço. E a gente recomeçando uma estrutura interessante, onde o ser conte mais do que ter. O ser cuidadoso com o outro seja mais importante do que ter dinheiro. Eu acho que a gente precisa repensar isso tudo que a gente está vivendo. Eu acho que é uma oportunidade riquíssima de organização, de renovação. Tem muita gente procurando exercer mais a fraternidade. Não acho que tem mais gente fraterna, acho que tem mais gente exercendo a fraternidade. E isso é bom pra caramba. Agora, e exigindo também os direitos. O que eu procuro é transformar essa tristeza em algo útil. Ou seja, tem gente sofrendo bastante que dá para resolver. O que não dá para resolver, não adianta a gente ficar, a gente pode rezar. Mas o que dá para resolver, vamos se unir, vamos fazer uma campanha, vamos ver se a gente consegue recursos. Então, uma boa parte do meu tempo eu tenho dedicado a isso e tem me ajudado muito. Na verdade, é bom para os outros, mas vamos falar sério, também é bom para cada um que faz. Em maio, eu vi a propaganda no processo seletivo feito pelo A Rocinha Resiste, que é um coletivo aqui dentro, o Museu Sankofa, que é um museu itinerante da Rocinha, o jornal Fala Roça, um jornal comunitário e em parceria com o Instituto Moreira Salles. A ideia, o objetivo central desse projeto sobre Covid-19 é que os próprios moradores relatem e escrevam a memória desse período. Juntei o meu trabalho com a minha amiga Jennifer. Levamos essa ideia de diário para o Instagram para atingir os moradores. Que o objetivo do nosso trabalho, além de levar para fora, né, a memória e o que está acontecendo na Rocinha, é atingir os moradores, porque não adianta fazer nada para fora se a gente não pensar nos nossos. Ninguém vive uma pandemia e sai dela ileso completamente. Mesmo que não adoeça, alguma impressão disso guardará para o resto da vida. Porque a gente fica sendo não apenas testemunha da história, mas também testemunha de uma passagem muito triste da história. Meu maior desejo no momento é dar conta. Agora, dar um mergulho. Ai, que saudade de dar um mergulho no mar, na cachoeira. Ver os amigos. Desejo não falta. A gente não nasceu para viver confinado, né? Não é fácil, não. Mas vamos em frente.